Bem-vindos a todos. Como sabem, esta semana vamos até à Turquia. Aliás, como se vê atrás de mim, a cidade de Istambul. Vamos até à Turquia. Quem nos vai levar esta semana até à Turquia será o Rui Alvim Silva. Bem, como podem ver, iremos fazer uma viagem entre Lisboa e Istambul. Vamos usar a Turkish Airlines. É um voo de aproximadamente 4 horas e 45. De seguida, vou-vos apresentar aqui o itinerário que vamos realizar na Turquia. Portanto, a primeira cidade a visitar temos Istambul, depois iremos para Canacal, mais a sul. De seguida, vamos até a Troia. Continuando na direção a sul, vamos até Pérgamo e, finalmente, o mais a sul, vamos estar em Kusadasi. Aqui em Kusadasi iremos também visitar Mileto e Dídima, que não está sinalizado, mas é mesmo ali ao lado de Kusadasi. Seguimos posteriormente para Éfaso e, de seguida, para Pamukkale. De Pamukkale vamos até Cónia. E a última paragem que iremos fazer é na Capadócia. A Capadócia, posteriormente, iremos regressar a Lisboa via Istambul, como podem ver no slide. Vamos dar início aqui a uma introdução à Turquia. Portanto, a Turquia, ou a República da Turquia, é um país euroasiático que ocupa toda a península da Anatólia, no extremo ocidental da Ásia, e se estende pela Trácia Oriental, no sudeste da Europa. Portanto, a Turquia faz fronteira com 8 países: a Bulgária, a Grécia, a Geórgia, a Arménia, Azerbaijão, Iraque, Irão e Síria. O mar Mediterrâneo e o Chipre situam-se a sul, o mar Egeu a sudoeste, sul-oeste e o mar Negro a norte. O mar de Mármara, o Bósforo e Dardanelos, que juntos formam o Estreito Turco, demarcam a fronteira entre a Trácia e a Anatólia e separam a Europa da Ásia. Os turcos começam a migrar para a área que é atualmente a Turquia, portanto a terra dos turcos, no século XI. O processo foi acelerado pela vitória do Império Seljúcida sobre o Império Bizantino. O Sultanato Seljúcida deu origem a vários principados muçulmanos, entre eles o dos otomanos, que viriam a evoluir para um império, o Império Otomano que conhecemos, e que no seu auge, nos séculos XVI e XVII, se estendiam desde o sudeste da Europa ao sudeste da Ásia e norte da África. Após o Império Otomano ter entrado em colapso na sequência da derrota da Primeira Guerra Mundial, os seus territórios foram ocupados pelos aliados vitoriosos. Um grupo de jovens oficiais militares, liderados por Mustafa Kemal, mais tarde designado por Ataturk, organizou uma resistência contra os aliados e, em 1923, estabeleceu a moderna República da Turquia, com Kemal Atatürk como primeiro presidente. Atatürk entenda-se pai da Turquia. A localização da Turquia entre a Europa e a Ásia torna o país geoestrategicamente importante. A religião predominante no país é o Islão, com pequenas minorias de cristãos e judeus. A língua oficial do país é o turco, falado pela esmagadora maioria da população. A segunda língua mais usada é o curdo, falado pela maior minoria do país, os curdos, que representam cerca de 18% da população. A Turquia é uma república unitária presidencialista com uma antiga herança cultural. A Turquia iniciou as negociações de adesão à plena União Europeia em 2005, da qual é membro associado desde 1963 e com o qual tem um acordo de união aduaneira desde 1995. Devido à sua localização estratégica e à sua grande economia e forças armadas, a Turquia é classificada como uma potência regional. Com isto terminamos aqui esta introdução à Turquia. Vamos a pequenas curiosidades sobre o país. Os turcos são os maiores consumidores de chá no mundo. A seguir à água, o chá é a bebida mais consumida no mundo. A Turquia fica em primeiro lugar quando se considera o consumo per capita. O chá preto é o mais apreciado pela população local, que bebe em média 5 copos por dia.
A Turquia tem um dos mais antigos e dos maiores mercados cobertos do mundo, o Grande Bazar. Um mercado coberto que fica em Istambul e data de 1455, pouco tempo após a conquista de Constantinopla pelos otomanos. Tem mais de 3.000 lojas distribuídas por dezenas de corredores semi-labirínticos. Mais uma característica, podemos dizer que na Turquia atravessamos continentes por um túnel. Desde 2013, o metro Marmaray, com 14 km sensivelmente de comprimento, liga as estações entre o continente europeu e o asiático. O metro passa a 55 metros abaixo do nível do mar e é à prova de terremoto. Também, penso, não sei se sabiam, a Turquia é o maior exportador de nozes do mundo. Devido ao seu clima, a Turquia é um dos maiores produtores de oleaginosas do mundo. Aqui é possível encontrar com facilidade as pistácios, castanhas, nozes, amendoins, avelãs, amêndoas da melhor qualidade a preços muito acessíveis. As nozes têm um destaque porque o país fornece 80% da procura mundial. As ruínas da antiga e lendária cidade de Troia estão localizadas na Turquia. Em Çanakkale é possível visitar o sítio arqueológico desta antiga cidade. Lá encontraremos a réplica do cavalo de Troia, que foi especialmente construído para o filme Troia, lançado em 2004. Conta a lenda que, após longos anos de guerra, o herói grego, Odisseu, construiu um oco cavalo de Troia e ofereceu aos troianos, enviando dentro do mesmo os seus mais bravos guerreiros. A estratégia foi de forma a invadir a cidade e obter a vitória grega. Assim, sabiam que a flor de tulipa foi levada da Turquia para a Europa? Apesar das tulipas serem famosas na Holanda, atraindo milhares de turistas todos os anos para os festivais de tulipas, elas começaram por ser cultivadas durante o Império Otomano na Turquia. Existem hoje mais de 1000 espécies com dezenas de cores. Desde 2006, entre abril e maio, também há um festival de tulipas em Istambul, com milhões de bulbos de diversas cores e tipos, plantadas nos parques e avenidas que tornam a cidade ainda mais bela nesse período. Portanto, após estas curiosidades, vamos falar aqui sobre informações gerais. O melhor período para visitar a Turquia é entre abril e junho, e entre setembro e meados de novembro, quando as temperaturas são mais amenas, como podem ver aqui nos gráficos. Pois, o geral, a língua oficial é o turco, a lira turca, vacinas não há obrigatoriedade para entrar, passaporte, tem 2 horas a mais que Portugal e a corrente tipo C, a corrente elétrica. E vamos ficar no primeiro dia, quando chegarmos a Istambul, no Hotel Erzin Tokapik. Que é um hotel moderno, com todas as comodidades, como podia ser deixado de esperarmos. E vamos descansar. E no próximo dia, segundo dia, iniciamos as nossas visitas em Istambul com o Palácio Topkapik. Topkapik significa Porta do Canhão. O palácio foi construído por Maomé II, o Conquistador, logo após a conquista de Constantinopla, em 1453, e foi a residência dos sultões durante 4 séculos. Atualmente o palácio é dividido em várias aulas de exposição com objetos de ouro, prata, cerâmica e relíquias sagradas para os muçulmanos, como os pelos da barba e marca do pé do profeta Maomé. Esta visita da Mesquita de Santa Sofia. Santa Sofia é um importante edifício construído entre 532 e 537 pelo Império Bizantino, para ser a Catedral de Constantinopla. Desde esta data, em que foi edificada, em 537 até 1453, o edifício manteve-se nesta função, com exceção do período de 1204 a 1261, quando foi convertido numa catedral católica romana durante o Patriarcado Latino de Constantinopla, que se seguiu ao saque da capital pela Quarta Cruzada. A partir de maio de 29 de maio de 1453, o edifício passou a ser uma mesquita e manteve-se nessa condição até 1931, altura que foi secularizado por Kemal Atatürk, que abriu como museu a 1 de fevereiro de 1935. A igreja foi dedicada aos Logos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com a festa de dedicação realizada a 25 de dezembro, a data em que se comemora o nascimento de Jesus, e a encarnação dos Logos em Cristo.
Embora o edifício seja chamado de Santa Sofia, como se tivesse sido dedicado a Santa Sofia, a verdade é que não é dedicado a essa santa. Sofia, a transliteração fonética em latim da palavra grega sabedoria, traduzindo o nome completo da igreja em grego, temos Igreja da Santa Sabedoria de Deus. Famoso principalmente pela sua enorme cúpula, é considerada a epítome da arquitetura bizantina e é tida como tendo mudado a história da arquitetura. Foi a maior catedral do mundo durante quase 1000 anos, até à conclusão da construção da Catedral de Sevilha em 1520. O edifício atualmente foi construído originalmente como uma igreja entre 532 e 37, por ordem do imperador bizantino Justino I, e foi a terceira igreja de Santa Sofia a ocupar o local. As duas anteriores tinham sido destruídas por revoltas civis. O projeto pelos cientistas gregos Isidoro de Mileto, um médico, e Antémio de Traus, um matemático. Em 1453, Constantinopla foi conquistada pelo Império Otomano com o sultão Maomé II, o Conquistador, que subsequentemente ordenou que o edifício fosse convertido numa mesquita. Durante quase 500 anos, a Santa Sofia foi a principal mesquita de Istambul e serviu como modelo para as diversas mesquitas otomanas, em especial a Mesquita Azul, que fica em frente à Santa Sofia. No dia 10 de julho de 2020, o Conselho de Estado da Turquia revogou o estatuto de museu ao edifício. E por decreto do presidente Erdogan foi terminada a classificação de Santa Sofia como mesquita. Apesar desta classificação, ainda são permitidas visitas ao monumento, desde que se realizem fora dos horários das orações. Continuamos e vamos visitar depois a Mesquita Azul. A Mesquita Azul, ou Mesquita do Sultão Ahmed, é uma mesquita otomana construída em 1609 e entre 1609 e 1616. Está situada em frente à Mesquita Santa Sofia, da qual se encontra separada por um famoso espaço ajardinado, a Praça Sultan Ahmed. É a única mesquita de Istambul que possui 6 minaretes. A Mesquita Azul é muito harmoniosa, tanto na proporção como na elegância. Construída num estilo clássico otomano, o seu magnífico exterior não faz sombra ao seu somptuoso interior, onde os belos mosaicos azuis de zinc dão a este espaço uma atmosfera muito especial. A mesquita foi revestida de azulejos azuis e possui ricos vitrais, também no mesmo tom. Não há figuras no interior da mesquita, pois os muçulmanos não prestam culto a imagens. Após as visitas das mesquitas, podemos encontrar no exterior o hipódromo de Constantinopla. O hipódromo foi o centro desportivo e social de Constantinopla, capital do Império Bizantino no século V, que chegou a ser a maior cidade do mundo. Atualmente é uma praça chamada Sultanate Medani, a Praça do Sultão Ahmed, e restam apenas alguns fragmentos da estrutura original. A palavra hipódromo vem do grego hippos e significa cavalo, e dromos significa caminho. A hípica e as corridas de bigas eram passatempos muito populares no mundo antigo, e os hipódromos foram bastante comuns nas cidades gregas durante os períodos helénicos, romano e bizantino. Para melhorar a imagem da sua nova capital, Constantino e os seus sucessores, sobretudo Teodósio, o Grande, trouxeram obras de arte para todos os cantos do Império para adorná-lo. Entre elas estava o tripode de Plateias, conhecido atualmente como coluna serpentina, construída para celebrar a vitória dos gregos sobre os persas durante as guerras médicas no século V a.C. Constantino ordenou que fosse transportada até ao hipódromo desde o templo de Apolo em Delfos e colocou-a no centro do hipódromo. A parte superior da coluna estava adornada com uma bola dourada sustentada por 3 cabeças de serpente. A bola foi destruída ou roubada durante a Quarta Cruzada. As cabeças de serpente foram destruídas mais tarde, no final do século XVII. Atualmente, todo o que sobrou da trípode de Delfos é a sua base, que é conhecida como coluna serpentina. Outro imperador que adornou o hipódromo foi Teodósio o Grande, que no ano 390 trouxe o obelisco desde Egito e ergueu-o dentro da pista. Talhado em granito rosa, foi erguido originalmente no templo de Karnak, em Luxor, por volta do ano 1490 a.C., durante o reinado de Tutmés III. Para transportar o obelisco até Constantinopla, Teodósio teve de dividi-lo em 3 peças. Sobrevive apenas a parte superior, erguida atualmente sobre o pedestal de mármore. O obelisco tem sobrevivido ao longo de quase 3.500 anos, em condições assombrosamente boas, e ficou conhecido como o obelisco de Teodósio.
No século X, o imperador Constantino VII construiu outro obelisco no outro extremo do hipódromo. Originalmente estava coberto com placas de bronze douradas, mas foram roubadas durante a Quarta Cruzada, ficando à vista o interior do obelisco, construído em blocos de pedra. E, sem antes abandonarmos a Praça Sultan Ahmet, uma paragem na Fonte Alemã. É uma construção octogonal bobadada de estilo neobizantino, construída pelo governo alemão em 1900, para comemorar a visita a Istambul do imperador alemão Guilherme II em 1898. Encontra-se na entrada norte da área do hipódromo, frente à Mesquita Azul. A próxima visita é a Cisterna de Istambul. A cisterna é a maior das dezenas ou centenas de cisternas construídas em Istambul durante a época bizantina e encontra-se perto da mesquita de Santa Sofia. Foi construída em poucos meses, no ano 532, utilizando 336 colunas romanas procedentes de templos pagãos da Anatólia, a maioria da ordem coríntia. Ocupa uma área de 10 mil metros quadrados, tem 8 metros de altura e capacidade para 30 milhões de litros. Foi utilizada até aos finais do século XIX como cisterna de água em meados do século XIX foi restaurada para ser usada como armazém de madeira. A cisterna foi construída para evitar a vulnerabilidade da cidade caso fosse sitiada e o aqueduto de Valentino fosse destruído. Para finalizarmos as visitas do dia, vamos fazer uma incursão até ao Grande Bazar. O Grande Bazar, também chamado Bazar Coberto ou Mercado Coberto, é um dos maiores e dos mais antigos mercados cobertos do mundo. Aberto em 1461, é muito conhecido principalmente pela joalharia, cerâmicas, especiarias e tapetes. Tem mais de 60 ruas cobertas e milhares de lojas, sendo frequentado diariamente por 250 mil a 400 mil pessoas. Calcula-se que 20 mil pessoas trabalhem no bazar. A maior parte das lojas está agrupada por tipos de mercadorias, havendo áreas especiais para os produtos de pele, joalharia, de ouro e etc. Fim das visitas, regresso ao hotel e descanso. No dia seguinte, saída do hotel para iniciarmos as visitas do Bazar Egípcio. O Bazar Egípcio, também conhecido como Bazar das Especiarias, é um dos bazares mais antigos e maiores da cidade de Istambul, apenas sendo ultrapassado em dimensões pelo Grande Bazar. Diversos documentos sugerem que o nome original do mercado era Novo Bazar. No entanto, devido ao facto das especiarias estarem entre as mercadorias mais transacionadas no bazar e a maior parte delas serem importadas via Egito, o termo bazar egípcio ganhou popularidade. Desde a sua criação, que o bazar foi e ainda é o principal centro de venda de especiarias em Istambul. Aqui podemos observar a venda de vários frutos secos, os pistachos, as castanhas, as nozes, amendoins, avelãs, amêndoas, tâmaras, pinhões e delícias turcas. A delícia turca, conhecida como lokum, é uma sobremesa turca feita de amido de milho e açúcar. Tem geralmente um sabor de água de rosas ou limão, o que dá a sua cor rosa pálida característica. Logo de seguida, vamos efetuar um simpático passeio de barco pelo Bósforo. Durante este passeio contemplaremos as vistas das margens da Europa e Ásia. Poderemos observar palácios, fortalezas e pontes que foram sendo construídas no Estreito de Bósforo. Veremos a parte europeia de Istambul, onde contemplaremos a Torre Gálata, o Palácio Dolmabahçe, a Mesquita Otakoi e a Fortaleza Rumelazeri, construída por ordem de um sultão otomano no século XV. Posteriormente, chegaremos à parte asiática de Istambul, onde veremos o legado otomano da cidade, o Palácio Kosoku, a Fortaleza Anatolian e a escola militar mais antiga da Turquia. Nesta fotografia podemos contemplar a belíssima fachada do Palácio de Dolmabahçe e no fim do passeio seguiremos em direção a Çanakkale a cerca de 350 km. Após chegarmos a Çanakkale, vamos ficar no hotel Çanakkale Colli, 5 estrelas, como é expectável, um hotel com todas as comunidades para o nosso descanso e vamos ficar muito bem. No dia seguinte, quarto dia, após a saída do hotel, seguimos em direção a Troia,
muito perto, a 30 km, para fazer a primeira visita. Troia é uma cidade lendária onde ocorreu a célebre Guerra de Troia, descrita na Ilíada de um dos poemas atribuídos a Homero. Devido à sua localização privilegiada entre a Europa e a Ásia, nas rotas de comércio entre o Mar Egeu e o Mar Negro, a Troia foi um centro próspero na antiguidade e, consequentemente, um alvo de vários ataques ao longo do tempo. Existia uma fortaleza e a cidade era protegida por uma grande muralha. Acredita-se que Troia possuía um sistema certificado de segurança, comprovado pelos objetos encontrados nas escavações da cidade, como pontas de lança e projéteis. A cidade de Troia possui várias fases de construção, porque no final de cada ataque foi sucessivamente reconstruída, no mesmo local, desde o ano 3000 a.C. até ao ano 1200. É impossível andar sobre as ruínas da cidade e não tentar fazer uma comparação com a história contada nos filmes e livros sobre Troia. Foi invadida por gregos e, para passarem a muralha e entrarem na cidade, construíram um enorme cavalo de madeira oco, onde estavam todos os seus soldados. Mas até hoje, muitos destes factos não foram comprovados. No conto da Ilíada, o motivo para a guerra de Troia terá sido o sequestro de Helena, esposa de Meneleu, rei de Esparta, por Páris. No entanto, a razão mais provável para que a guerra tenha começado terá sido a posição estratégica da cidade de Troia entre o Mar Negro e o Mediterrâneo. Seguimos em direção a Pérgamo, a cerca de 200 km, onde iremos fazer a visita do Santuário de Esculápio. O Santuário de Esculápio, também conhecido como Asclepium, o deus da cura, tinha como acesso um longo caminho, cerca de 800 metros, ladeado de colunas. No santuário, as pessoas com problemas de saúde podiam banhar-se na água da fonte sagrada. Galeno, o médico mais famoso do antigo Império Romano e médico pessoal do imperador Marco Aurélio, trabalhou no Asclepium por muitos anos. Após a visita, continuaremos a nossa viagem até Kusadasi, onde vamos ficar no Hotel Marina, Kusadasi Marina. Mais uma vez, um hotel moderno, como podia deixar de ser, com todas as comodidades. No dia seguinte, no quinto dia, após a saída do hotel, vamos em direção a Mileno, de 70 km, para visitar o Teatro de Mileno. Mileno foi uma cidade bastante ativa comercialmente, mantendo negócios tanto com o Oriente como com o Egito, onde estabeleceu um centro comercial em Naucratis, no delta do Nilo. Uma atividade económica importante envolvida na cidade era a criação de ovelhas, e Mileno produzia a melhor lã do mundo grego. Aqui conseguimos ter uma foto do Teatro de Mileno, aqui uma outra perspectiva também. E após um pequeno percurso de 20 km, iremos também visitar o Templo de Dídima. O templo é dedicado a Apolo e é hoje, sem dúvida, o monumento grego mais impressionante de todos os visitados na Turquia. Foi projetado para ter uma dimensão enorme, mas apesar de todo o trabalho e esforço, mesmo durante o Império Romano, o templo acabou por nunca ser concluído. E após a visita do templo, vamos regressar ao hotel. No dia seguinte, após a saída, seguiremos até Éfeso, onde realizamos a primeira visita do dia no núcleo arqueológico de Éfeso, especificamente aqui a Biblioteca de Éfeso, de Celso. Era um edifício antigo em Éfeso e foi construída em homenagem ao antigo senador romano Tibério Júlio Celso Polimeno. A biblioteca foi construída para armazenar 12.000 rolos e para servir de mausoléu para Celso. Celso está enterrado num sarcófago debaixo da biblioteca, na entrada principal. Não era comum que as pessoas fossem enterradas dentro de uma biblioteca ou até mesmo dentro dos limites da cidade, de modo que esta foi uma homenagem especial a Celso. Outra foto, outra perspectiva da biblioteca. E continuamos com as visitas no núcleo arqueológico e vamos fazer a visita de Odeon. Odeon era um pequeno anfiteatro grego usado para competições musicais. Assemelhava-se a um teatro na sua forma de exposição, mas havia diferentes características. O Odeon era menor e possuía uma cobertura a fim de reter o som.
Acredita-se que foi criado porque os primeiros instrumentos musicais não tinham boa ressonância nos grandes teatros a céu aberto. Era comparativamente menor, ali se faziam principalmente ensaios musicais e, portanto, menos espaço era dispensado ao público. Depois continuamos com a visita do Templo de Adriano. O templo é considerado uma das mais notáveis estruturas em melhor estado de conservação localizadas em Éfeso. A construção foi liderada por Quintinilo em 138 d.C. e tratou-se de uma homenagem tardia ao imperador Adriano. Adriano foi um dos 5 bons imperadores. Este é um grupo em que refere aos 5 sucessivos imperadores do Império Romano: Adriano, António Pino, Nerva, Trajano, bem como Marco Aurélio. Este termo foi utilizado pela primeira vez por Nicolau Maquiavel, filósofo político. Outra perspectiva do templo de Adriano. E continuamos com a visita da Casa Virgem Maria, onde terá passado os seus últimos dias. A Casa da Virgem Maria é um santuário católico e muçulmano localizado num monte Rochinol, próximo da cidade de Éfeso. A cidade foi descoberta no século XIX, através da descrição obtida nas visões da beata Ana Catarina, uma freira católica. Esta visão foi publicada como um livro por Clément Bretano após a sua morte. A Igreja Católica jamais se pronunciou sobre a autenticidade da casa por falta de provas aceitáveis, mas de toda a forma mantém-se o fluxo constante de peregrinos no local desde a sua descoberta. Os peregrinos cristãos visitam a casa baseados na crença que Maria foi levada para esta casa de pedra por São João e ali viver até a Assunção de Maria, de acordo com a doutrina católica, ou até à dormição, de acordo com a doutrina ortodoxa. Continuamos para Pamukkale, a cerca de 200 km, e ao chegar visitaremos este conjunto. Portanto, Pamukkale, a tradução direta é Castelo de Algodão. É um conjunto de piscinas termais de origem calcária que, com o passar dos séculos, formam bacias gigantescas de água que descem em cascata numa colina. A formação de Pamukkale deve-se aos locais térmicos quentes por baixo do monte que provocam um derrame de carbonato de cálcio que depois solidifica como mármore travertino. Foi declarado Património Mundial da Unesco juntamente com Hierapolis em 1988. Outra foto, outra perspectiva das piscinas termais em Pamukkale. Já não se pode banhar, há muitos anos atrás era permitido, atualmente é interdito. Mesmo ali ao lado, iremos visitar Hierapolis, uma antiga cidade localizada no vale do rio Lico. A cidade foi fundada por Eumenes II, rei de Pérgamo, no século II a.C. Desmoronou-se após um terremoto durante o reinado de Tibério, no ano 17. A cidade foi reconstruída e teve transformações significativas nos séculos II e III depois de Cristo, que fizeram perder todo o seu antigo caráter helenístico para se transformar numa típica cidade romana. Neste período tornou-se um importante centro de descanso de verão para os nobres de todo o Império que iam à cidade atraídos pelas águas termais. Mais tarde, sob o domínio bizantino, caiu nas mãos de seljúcidas em 1210 e foi completamente destruído por um terremoto em 1354. Destaque para a necrópole de Hierapolis. Portanto, o cemitério de Hierapolis é um dos maiores cemitérios da Anatólia. Possui 3 partes diferentes, norte, sul e oeste. A norte é a maior de Hierapolis, com mais de 1.200 sepulturas. Os túmulos na necrópole de Hierapolis variam consoante a classe social dos mortos. Aqui existem 4 tipos diferentes de sepulturas e pertencem aos períodos helenísticos tardio, romano e romano oriental. Hierapolis não era uma povoação muito grande, mas tem grandes necrópolis porque era uma cidade sagrada e os idosos costumavam usufruir dos banhos termais e ali passavam os seus últimos dias, acabando muitos deles por morrerem e serem sepultados em Hierapolis. Aqui temos outra perspectiva da necrópole de Hierapolis. Temos aqui também destaque para o Teatro de Hierapolis. Temos outra perspectiva também do Teatro de Hierapolis. Está aqui mais frontal. E após esta visita, continuaremos para o hotel para o nosso descanso. Iremos ficar no Pamukkale Dogma Termal, mais uma vez um hotel moderno, para descansarmos
anos das nossas visitas. Chegamos ao 7º dia e após a saída do hotel seguimos até Konya. Konya é conhecida por abrigar o convento dos derviches dançantes e conhecida em todo o país pelos seus devotos habitantes e pela sua forte inclinação islâmica. Os derviches dançantes são uma ordem de derviches fundada pelos seus discípulos do poeta Sufi, Mohammed Rumi, no século XIII. Um místico Sufi, também conhecido como Mevlana, que nasceu no Afeganistão. A ordem possui uma cerimónia de meditação chamada Sema, que consiste numa dança masculina acompanhada por música de flauta e tambores. Os dançarinos viram sobre si mesmo com os braços estendidos, simbolizando a ascendência espiritual para a verdade, acompanhados pelo amor e libertando totalmente o seu ego. A cerimónia teve origem nos místicos da Índia. A Sema da cerimónia de Mevli foi declarada Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco em 2008 e é algo imperdível. A ordem Mevlana do sufismo prega a tolerância, a compreensão e a misericórdia. Os derviches procuram uma relação direta com Deus por meio dos cânticos, música e danças. O sufismo ensina uma coisa muito básica. Quando o homem fica calmo, consegue resolver todos os seus problemas. E, mesmo ali ao lado, seguimos com a visita do Museu de Mevlana, onde se localiza o mausoléu de Mohammed Rumi. Após o fecho das lojas dos derviches, a loja de Mevli foi preservada devido à sua importância para a cultura turca e islâmica e foi reorganizada como um museu. As peças mais interessantes do edifício são o túmulo de Mevlana Rumi, conhecido como Cúpula Verde, objetos de derviches, como os violinos de 8 cordas, considerados como os pioneiros dos violinos de hoje, pedras da paciência e a esfera, usada para ensinar a astronomia na época de que Galileu foi enforcado. Como não podia deixar de ser, durante as visitas teríamos a oportunidade para ver um espetáculo dos derviches dançantes. Após a visita, continuação para a Capadócia, onde chegaremos até ao nosso hotel. Mais uma vez, um hotel moderno e que nos aguarda para o nosso descanso. No 8º dia, portanto, neste dia, logo bem cedo, em opcional e sujeito a condições atmosféricas, temos a possibilidade de efetuar um passeio de balão de ar quente sobre os céus da Capadócia. Uma experiência que irá proporcionar memórias inesquecíveis da viagem. Recomendo vivamente esta experiência, pois é um dos locais mais bonitos no mundo para realizar um passeio de balão. Aqui temos uma perspectiva do que o panorama visto durante o passeio de balão. E após o passeio, regressaremos ao hotel para pequeno almoço. E após o pequeno almoço, já com o grupo reagrupado, saída para visitar Gorem. Gorem é uma vila conhecida por ser um verdadeiro museu ao ar livre, localizada entre os vales mais pitorescos da região e com casas esculpidas nas suas rochas. Aqui encontramos testemunhos de intensa atividade monástica dos séculos V e XII, através de 55 santuários bizantinos decorados com delicados frescos, muitos deles em fundo de lápis lazuli. Aqui nesta fotografia podemos constatar o fresco e, como podem ver, as igrejas muito bem decoradas com estas maravilhosas pinturas bizantinas. Posteriormente, iremos visitar os imperdíveis vales de Acilar e Zelf, com as suas famosas chaminés de fadas. Aqui podemos observar as fantásticas esculturas naturais de pedra vulcânica, feitas e esculpidas pela erosão. Segue-se a visita da cidade subterrânea de Kamali. Esta visita não é recomendável a quem tem claustrofobia. Kamali é famosa por nela se localizar a mais notável das 5 cidades subterrâneas abertas ao público na Capadócia. Nesta região existem muitas cidades subterrâneas construídas pelos primeiros cristãos para se refugiarem das perseguições dos romanos. Posteriormente foram usadas para armazenar alguns tipos de alimentos, uma vez que a sua temperatura se mantém estável, rondando os 15 graus. Em 1985, o Parque Nacional de Gorem, juntamente com os sítios rupestres da Capadócia, dos quais fazem parte Kamali, foram declarados Património Mundial da Unesco. A cidade subterrânea possui 8 níveis abaixo do nível do Sol, mas apenas 4 dos quais são abertos a visitas.
Aqui temos uma outra perspectiva, já do interior da cidade subterrânea. E, após as visitas da cidade, regresso ao hotel para breve descanso. Posteriormente, voltaremos a sair para o nosso jantar de despedida, com um espetáculo de danças e músicas tradicionais, como não podia deixar de ser. E chegamos ao 9º dia, um dia de regresso. Iremos sair do hotel em direção ao aeroporto para embarcar num voo em direção a Lisboa, com escala em Istambul. E chegaremos a Lisboa por volta das 14h50, após um voo de aproximadamente 5 horas. Espero que tenham gostado desta visita à Turquia. É um circuito que tenho saudades de repetir. É muito, muito agradável. Recomendo. Espero que alguns de vós se juntem a nós numa próxima oportunidade. Tal como acontece em todas as partidas de seleções, também no caso deste circuito da Turquia, tem acompanhamento ao Oasis Travel durante toda a viagem, portanto, desde a saída de Lisboa até ao regresso a Lisboa. Toda a viagem é em pensão completa, ou seja, inclui o pequeno almoço e jantar todos os dias. E tem incluído, para além do seguro de viagem já com coberturas normalmente alargadas que temos, no caso concreto de 2021 inclui também uma cobertura extra Covid-19. O alojamento, tal como viram, é em hotéis centrais de 4 e 5 estrelas e a partida está limitada a um máximo de 25 participantes. Ao entrar no nosso site, esta é a imagem quando entramos no nosso site e qualquer viagem pode ser procurada aqui, onde diz viagens e programas. Portanto, vamos à Europa, dentro da Europa temos a Turquia. Clicamos e encontramos então as duas opções que temos que incluem Turquia, que é o cruzeiro das Ilhas Gregas e Turquia, e o circuito da Turquia propriamente dito, que é aquele que abordámos hoje. Clicando aqui em mais informação, temos toda a informação sobre este circuito, ou seja, as datas de 17 a 25 de setembro, é um circuito de 9 dias, não é exatamente uma semana, é mais, são 9 dias, 8 noites, com alojamento em hotéis de 4 e 5 estrelas. A partida é de Lisboa e, tal como eu dizia há pouco, em pensão completa. O valor do circuito são 1.680 euros, sendo que existe um desconto de reservas até 30 de abril de 70 euros por pessoa, quer dizer que fica em 1.610. Andando um pouco para baixo, temos aqui os destaques, aquilo que destacamos em cada um dos locais por onde que visitamos, aquilo que destacamos, tal como há pouco perguntavam no chat se visitávamos o Palácio Topkapi. Sim, está aqui, Palácio Topkapi. Temos o itinerário detalhado, ou seja, dia a dia o itinerário detalhado com os hotéis onde ficamos, as refeições que tomamos, etc. Temos aqui os preços e, mais uma vez, em quarto duplo, 1.482 mais as taxas dá 1.680, sendo que as reservas até 30 de abril, tal como está aqui mencionado, têm um desconto de 70 euros. O suplemento de quarto individual são 252. Também nesta zona temos todos os serviços incluídos e serviços não incluídos e os documentos necessários, que neste caso é o passaporte válido por 6 meses após a data da viagem. O que não está incluído, portanto, como eu dizia há pouco, é a pensão completa, todas as visitas estão incluídas. Basicamente, aquilo que não está incluído é o passeio de balão, porque, como está sujeito às condições atmosféricas e como nem todas as pessoas querem fazer o passeio de balão, algumas pessoas têm receio, têm medo e, portanto, não fazia sentido estar incluído para todos. E também não fazia sentido estar incluído para todos, exatamente porque está dependente das condições atmosféricas e, portanto, é a única visita que não está incluída e que é opcional. De resto, todas as visitas, refeições, etc. Portanto, só não está incluído o passeio de balão e as bebidas às refeições. E depois, continuando, aqui nas informações úteis temos as informações tal como o Rui há pouco falou.
Aqui no mapa temos o mapa do itinerário, portanto a chegada a Istambul, todo o percurso que é feito e a saída depois da Capadócia. Também nos perguntavam no chat se não visitávamos Ankara. Não, apesar de ser a capital administrativa, na realidade a cidade mais importante é Istambul e não Ankara, e o regresso é feito da Capadócia e não vamos a Ankara. Seriam precisos mais 2 dias de viagem para incluir Ankara e manter o mesmo detalhe em todas as outras visitas. Portanto, optámos por manter com 9 dias a viagem e não incluir Ankara. E aqui, finalmente, temos uma galeria com algumas fotos daquilo que também acabou o Rui de transmitir, portanto estão aqui algumas fotos. Portanto, é este, aqui no site tem tudo, aqui também em cima, clicando aqui onde diz programa, tem acesso, tem acesso ao PDF do programa. E caso queiram partilhar o programa com amigos ou com alguém que queiram desafiar para a viagem, poderão aqui imprimir, partilhar no vosso Facebook, enviar por e-mail ou imprimir o programa. E pronto, está assim feita a nossa visita à Turquia. Não sei se há aqui mais algumas questões que tenham sido entretanto colocadas. Tinham perguntado qual era o hotel da Capadócia, é o Capadócia Mustafa, mas aqui no itinerário também poderão ver todos os detalhes de todos os hotéis que utilizaremos neste programa. Não sei se houve mais alguma pergunta. Perguntaram o que é que significa as coberturas extras por motivo de Covid. Então é assim, tal como eu dizia há pouco, apesar do nosso seguro de viagem ter coberturas bastante alargadas, o facto da Covid ser uma pandemia faz com que não esteja coberto na grande maioria dos seguros de viagem e, portanto, para que as pessoas estejam protegidas em caso de cancelamento por serem afetadas pelo Covid, existe este extra, mas que no caso dos programas de seleções Oasis Travel nós optamos por incluir para todas as viagens. Significa isto que no caso da pessoa ser infectada nas vésperas da viagem ou algum tempo antes da viagem e portanto por isso não poder viajar, que o seguro cobre as despesas de cancelamento em caso de ser infectado. Para além disso, no caso de ser infectado durante a viagem, que esperamos que nunca aconteça, mas que é sempre preferível pensar nos piores cenários, portanto, no caso da pessoa ser infectada com Covid-19 durante a viagem, também o seguro suporta todas as despesas inerentes a esse tratamento e repatriamento, se for esse o caso. Portanto, é isso que significa estarem incluídas os extras Covid-19. E não sei se, entretanto, houve mais alguma questão que tivesse sido colocada. Nós estamos a planear esta viagem para setembro, exatamente no pressuposto que daqui até setembro toda esta complexa situação pandémica já esteja mais tranquila. De qualquer forma, naturalmente que com o tempo, não será nas vésperas da viagem, mas com o tempo, 2 meses antes, avaliaremos a situação e caso haja algum retrocesso nas condições de tranquilidade e de segurança, que esperemos que não seja o caso, mas que é sempre preferível pensar em todos os cenários, portanto cerca de 2 meses antes reavaliaremos a situação e se não houver condições, claro que avisaremos com tempo, com cerca de 2 meses de antecedência, avisaremos com tempo e alteraremos a viagem para mais tarde. No caso de alguém perguntavam também, no caso de alguém querer visitar Ankara, naturalmente que poderá fazer uma extensão e, portanto, apesar de o nosso guia acompanhante Oasis regressar da Capadócia e do restante grupo regressar da Capadócia, quem quiser fazer Ankara, naturalmente que pode continuar até Ankara, fazer as visitas de Ankara e depois regressar de Ankara. Estamos totalmente disponíveis para poder preparar essa extensão.
E já que falamos em extensões e em programas preparados especificamente, aproveito para relembrar o nosso projeto de família e amigos, ou seja, qualquer um dos nossos programas pode sempre ser preparado para outra data, imaginando que alguém quer fazer este programa, mas não gostaria de o fazer em setembro e preferia fazê-lo em agosto, por exemplo, e tem um grupo de 2 ou 3 casais que também gostariam de fazer em agosto, pois nós podemos preparar uma cotação à medida para qualquer outra data para o grupo de família ou o grupo de amigos que se queiram juntar e que queiram fazer esta viagem noutra data. E creio que não havia mais nenhuma questão. Pronto, não havendo mais questões que queiram ser esclarecidas em relação à Turquia, resta-nos agradecer-vos. Muito obrigado pela vossa companhia, muito obrigado por terem dispensado mais este bocadinho connosco. Para a semana cá estaremos de novo, viajaremos até à Polónia e, portanto, na próxima terça-feira cá estaremos convosco, será o Ricardo Rodrigues a fazer a apresentação e a levar-nos até à Polónia. Obrigada a todos e até para a semana.